Olá, moçada! Olá, você! Você que vai fazer a GCM de Itajaí. Belo concurso, hein? Banca FEPESE, bons rendimentos, bons benefícios, maravilha de lugar, estabilidade. Bora lá? Professor Roberto Cobra passando então para dar uma revisada em um dos tópicos que a Banca FEPESE adora e com certeza vai cobrar nesse próximo concurso da GCM de Itajaí. Bora lá? Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Compartilhar aqui, aqui e aqui. Bora lá, ó. Devo estar num dos cantos da tela. Raciocínio proporcional e quantitativo. Veja, isso que está aí nesse slide é um dos tópicos que a Banca FEPESE vai cobrar. Eu não disse pode cobrar, eu disse que ela vai cobrar. Ela vai cobrar porcentagens, razões e proporções aplicadas às situações práticas do cotidiano. Aliás, é exatamente assim que aparece no tópico do seu edital. Abre lá o edital e pode procurar. Inclusive, tem muito concurseiro aí perguntando: professor, mas não vai cair matemática? Gente, isso aí é matemática. Claro que a maioria do seu conteúdo programático é de raciocínio lógico puro, o qual nós vamos também fazer algumas revisões daí para frente, desde que você deixe o seu like aí, né? Solicita no comentário que você deseja mais aulas. Aí a Implacável coloca mais aulas e eu vou estar presente, inclusive de raciocínio lógico puro. Hoje, neste tópico, nesta aula, vamos tratar então de principalmente razões e proporções, que será com certeza uma das questões que vai fazer diferença na sua prova. Quer ver? Deixa eu te mostrar como é que isso acontece. Aqui e aqui, ó. Olha lá. Itajaí, Banca FEPESE, razão, proporção e divisão proporcional. Vamos ver como é que é isso? Veja. Assim, ó. Razão e proporção. Assunto que devemos aproveitar. Com certeza você deve aproveitar. Para poder tirar muita vantagem em relação à sua concorrência para a nossa aprovação. Nossa, porque você estando lá dentro, eu também me sinto aprovado. Ok? É um assunto curto, você vai ver que não tem muita teoria, porém muito solicitado na maioria dos concursos públicos. E a Banca FEPESE adora. Bora lá, vamos ver como é que é isso. Razão. Razão é obtida pela divisão entre as medidas de duas grandezas. Em suma, qualquer divisão entre duas coisas, quaisquer que sejam essas coisas, a divisão delas chama-se razão. Portanto, razão é apenas uma divisão. Dados dois números A e B, denomina-se razão ao quociente, a divisão de A por B. Simplesmente assim, ó, A dividido por B. Pode ser duas letras, A sobre B, dois números, 7 sobre 15. Né? Dividiu duas coisas, chama-se razão. Razão é a divisão entre dois elementos dados pelo seu examinador. Portanto, observar então que razão é uma simples divisão. Ponto, né? Chega. Razão é divisão. Olha lá, razão é igual a divisão. Falou em razão, eu estou falando em divisão. A sobre B é uma razão. 2 sobre 3 é uma razão. A sobre 4 é uma razão. O que é o A? É uma letra qualquer. X sobre Y é uma razão. 7 sobre B é uma razão. Qualquer divisão entre dois elementos é uma razão. Isso é uma definição simples assim. Então, veja. E o que é uma proporção? Porque lá no seu enunciado, lá no seu conteúdo programático, diz razão e proporção. Razão é a divisão, isolada. Como eu te mostrei aqui, ó, vou voltar na tela anterior, ó. A sobre B, 2 sobre 3, A sobre 4. Uma divisão como essa, uma divisão. É uma razão. Agora, se você igualar duas razões, igualar duas divisões, você tem uma proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões, gente, simples assim. Igualou duas razões,
A sobre B igual a 2 terços. 5 sobre 3 igual a sobre 4. X sobre Y igual a 7 sobre B. Igualou duas divisões. Simples assim. Não tenta inventar a roda de novo. Igualou duas razões. Você tem uma proporção. Em toda proporção, você pode e deve multiplicar cruzado. Toda. Olha só. A expressão A sobre B igual a 2 sobre 3, lê-se assim, ó. A está para B, apenas leitura. A está para B, primeira razão. Assim como 2 está para 3, segunda razão. Igualdade. A sobre B igual a 2 sobre 3 é uma proporção. Veja isso, ó. Em qualquer proporção, qualquer uma. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. O que quer dizer isso, professor? É aquele negócio de multiplica cruzado. Isso quer dizer que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Toda a proporção, razão igual a razão. Proporção, você pode e deve multiplicar cruzado. A sobre B igual a C sobre D. Ou seja, multiplica os vermelhos. Ó. A vezes D igual a verdes. C vezes bola. Conhecida como multiplicação cruzada. Muito importante, ó. Agora sim, é fundamental você entender o conceito de uma proporção. Veja, é fundamental perceber que, em uma proporção, como o próprio nome diz, que o total das partes a ser dividido é proporcional entre A e B. Olha, isso que você vai ver aqui mata qualquer tipo de teste, sem você precisar montar sistemas de equações. Veja, A sobre B igual a 3 sobre 5. A sobre B é a primeira razão. 3 sobre 5 é a segunda razão. Igualou as duas, você tem proporção. Pode multiplicar cruzado? Poder pode, mas não precisa. Pode, mas não precisa. Quer ver? O que significa isso? Se A sobre B é igual a 3 sobre 5, repare que 3 com 5 eu tenho um total de 8 partes. Ó. 3 em cima, 5 embaixo. 3 quintos. Dá um total de 8. 3 mais 5. 8 partes. Isso quer dizer que para cada 8 partes, 3 são do A e 5 são do B. Esse é o conceito da proporção. Se você tem que A sobre B é igual a 3 quintos, 3 com 5 dá 8. A cada 8 partes, 3 são do A e 5 são do B. Isso é o significado de uma proporção. Agora, como é que você tira vantagem disso? Quer ver? Vamos ver na prática. Na prática, que é o que interessa. Porque até agora, professor, é muito... É muita balela mesmo. Também acho. Vamos na prática. Quer ver? Vamos entender, então, a fundo, as aplicações mais importantes de uma razão em proporção, que vai nos auxiliar sobremaneira a resolver testes de concursos públicos, principalmente da Banca FEPESE, de uma maneira rápida e eficiente. Quer ver? Vamos ver na prática? Veja só. Vamos analisar uma questão de concurso público. Essa aqui caiu na VUNESP. Já vou te mostrar as questões bem semelhantes caídas pela FEPESE. Em uma concessionária, vai aparecer assim, ó, a razão, primeiro termo, razão você já pode esperar uma divisão. A razão entre o número de carros vermelhos e o número de carros prateados, a divisão entre o número de carros vermelhos e o número de carros prateados, vendidos durante uma semana, é de 3 para 11. Nessa semana, o número de carros vendidos, somente vermelhos e prateados, foi de 168. Assim, nessa semana, qual é o número de carros prateados vendidos? Gente, o concurseiro lê isso, ele tromba neurônios. Ele vai tentar montar um sistema de equações, sistema de duas equações a duas incógnitas. Professor, dá certo? Dá certo, dá, mas é demorado, complicado e não é o método mais inteligente. Quer ver qual é o método inteligente? Que é o que todo mundo deveria saber, que é como os cursos deveriam ensinar, os professores deveriam ensinar. Quer ver? Vou te chamar no quadro. Vou interromper o compartilhamento. Eu tenho aqui na digitalizadora, eu leio para você. Numa certa semana, a razão, olha o que o teste disse, ó, a razão, quando ele fala razão, de cara eu já faço assim, a razão é uma divisão.
entre os carros vermelhos, V, e os prateados, P, é de 3:11. É o que está escrito aí, ó. Ó, se eu entender o significado disso, eu mato a questão rapidinho. Quer ver? Em uma determinada semana, a razão, está escrito aí, razão, entre os carros vermelhos, V, e os prateados, P, sempre coloca na ordem que ele deu, é de 3:11. Isso significa que a cada grupo de 14 carros, 3:11. A cada grupo de 14, 3 são vermelhos e 11 são prateados. Isso é que é o significado do que ele deu. Ele deu isso. Então, ele está te informando, coisa que a maioria dos mestres não explicam, né? Eles querem ficar cruzado. Eu não vou ficar cruzado com coisa nenhuma, até posso, mas não vou. Quer ver? Eu entendo que a cada 14, 3 com 11, a cada 14, 3 são vermelhos e 11 são prateados. Nessa semana aí, venderam 168 carros lá, entre vermelhos e prateados. 168. Não conta para ninguém, não, tá? Mas se tivessem vendido só 14, 3 seriam vermelhos e 11 são prateados. Isso se fosse 14. Mas não foi 14, venderam 168. Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou verificar dentro desses 168 aqui, ó, quantos grupos de 14 tem lá dentro. Porque se fosse um grupo só, 3 vermelhos e 11 prateados, eu vou dividir por 14. Se você dividir, olha lá, ó, 168 por 14, vai dar 1, sobram 2, 8, aqui vai dar 2. Ó. São 12 grupos. Você tem 12 grupos de 14. Se fosse um grupo só, seriam 3 vermelhos e 11 prateados. Cara, mas se eu sei que são 12 grupos, então são 3 vezes 12 vermelho e 3 vezes 12 prateado. 3 vezes 2, 36. 11 vezes 12, 132. Então você tem 36 carros vermelhos e 132 carros prateados. Meu Deus, eu vou lá para a internet ver a solução disso. Os caras montam um sistema de duas equações, duas incógnitas, com P, com V. Aí ele multiplica cruzado, isola uma incógnita numa equação, substitui na outra, acha a incógnita na outra, volta para a primeira, reza 3 Pai Nosso, 4 Ave Marias e erra a questão ainda. Quando dá tempo de fazer. Entendo o que é a razão fazer? Outros, tá? Sempre assim, ó. Vermelho está prateado, assim como 3 está para 11. Conceito de proporção. Se eu tivesse 14, apenas um grupo de 14, 3 seriam desse e 11 desse. Mas eu vou vender 168. Quantos grupos de 14 eu tenho? Divide por 14. Eu tenho 12 grupos. 12 grupos desse. Então, 3 vezes 12 e 11 vezes 12 acabou o teste. Eu tenho 36 vermelhos e 132 prateados. Pergunta é, qual é o número de carros prateados vendidos? 132, resposta D de dado, quer ver? Vou compartilhar com você aqui, ó. Gente, eu vou resolver ele ali no slide para você ter ele como modelo, tá? Ok? Então, vamos colocar aqui, assim. Olha lá, resposta D de dado. Ok? Agora, guarda a solução está aqui. Mas para deixar fixado aí para você, ó. Ó, ó. Nesses tipos de problemas, a maioria dos concurseiros é ensinado a montar um sistema de duas equações a duas incógnitas. Isso é verdade, isso é verídico. Os caras, eu aprendi assim, me ensinaram com o sistema de equação. Eu só fui aprender o conceito na hora que eu fiz engenharia. Aí você aprende o conceito e vê que não precisa nada disso. Que apesar de não estar errado, claro, não está errado você montar sistema, é completamente desnecessário e demorado. Porém, usando essa definição de razão e proporção, olha como você pode resolver o problema rapidamente e facilmente. Ó. Vermelho V, prateado P. Total de carros 168, é o que diz teu enunciado. A razão entre os vermelhos e prateados vale 3/11. Então, olha o que você faz. Então, você precisa entender apenas que a razão entre vermelho e prateados
é 3 sobre 11, você faz isso aqui, ó. Ó, monta a proporção. V sobre P igual a 3 sobre 11. 3 com 11 dá 14. São 14 partes. O que que você faz? Você pega 3 a cada 14. 3 são vermelhos e 11 são prateados. Então, veja. Olha aqui, ó. Deixar montadinho para você. V sobre P, vermelho sobre prateado, 3 sobre 11. Assim você pega o 168 e divide por 14 partes. 3 mais 11. Você tem 12 grupos. 12 grupos de 14. Então, vermelho é 3 vezes 12 e prateado 11 vezes 12. Acabou o teste. Essa é a maneira inteligente de se resolver razão e proporção. Aliás, usando o conceito, não decoreba e não transformando isso em sistemas. Beleza? Olha uma fixação, ó. Fixação. Relativamente aos tempos de serviço de dois funcionários do Banco do Brasil, dois funcionários, A e B. Ó, A e B, dois funcionários. Sabe-se que a soma é 70. Se somar as idades de A mais B, dá 70. E que essas idades estão na razão de 3 para 2. Qual é a diferença entre as idades desses funcionários? Gente, como isso derruba? Quer ver? E não derruba, o cara vai montar sistema, perde um tempão. Não está errado, como eu disse, não está errado. Você não aprendeu errado. Você apenas não aprendeu da forma mais inteligente. Dois funcionários, A e B. As idades desses funcionários A e B estão na razão de 3 para 2. Olha só, 3 para 2. Está escrito isso no seu enunciado. A razão entre as idades de A e B, 3 para 2. Conceito. A cada grupo de 5, a cada 5, 3 são do A, 2 são do B. Quer dizer que o A já é mais velho. De cada 5, 3 são do A, 2 são do B. O A é mais velho que o B. Porque o A tem 3 partes e o B tem 2. Mas a soma das idades não é assim. A soma é de 70. Se você somar as idades, 70 meses é o que ele diz. 70 meses. Olha o que eu vou fazer. Se fosse um grupo de 5 meses, 3 meses do A, 2 do B. Mas como são 70, divide por 5. Se você dividir 70 por 5, vai achar 14 partes. Ó. São 14. 14 partes de 5. Portanto, o funcionário A tem 3 vezes 14 e o B tem 3 vezes 2 vezes 14. O A, 43 vezes 4, 42 meses. E o B, 28 meses. Acabou. Ó. Falei que o A trabalhava mais tempo, é mais velho. O A tem 42 meses e o B tem 28. Respira. Se eu tivesse aprendido assim, já teria matado um monte. A pergunta do teste é: qual é a diferença entre os tempos de serviço? Diferença é subtração. Ó, qual é a diferença entre os dois? O A tem 42, o B tem 28. A diferença é a subtração. 42 menos 28, a diferença são 14 meses. 14 meses é a diferença entre os tempos de serviço. E 14 meses, um ano tem 12 meses. 14 meses significa um ano e 2 meses. Você mata um teste que a maioria leva um tempão para matar, se mata. Maravilha? Vamos ver algumas aplicações? Vamos lá. Deixa eu primeiro te mostrar aqui no teste. Olha lá. Resposta. Letra elefante, um ano e 2 meses. 14 meses. Um ano e 2 meses. Está aqui a solução. Seria muito interessante, a hora que você terminar de ver essa primeira revisão desse primeiro assunto, que nunca mais você vai precisar voltar a eles. Uma das questões que você vai matar na FEPES, seria interessante que ao terminar, vai até a janela, respira, passa pela geladeira, toma uma aguinha, volta e revisa. Você tem todas essas soluções aí gravadas. Então, revisa com calma. Maravilha? Vamos ver na prática. Ó.
Tá lá, estou compartilhando aplicações importantes. Olha na prática. Olha só, FEPESE, ó. Gostou? FEPESE. Muito bem. Está dizendo assim, ó. Em uma noite de patrulhamento, a razão entre o número de ocorrências atendidas pela viatura A e pela viatura B, A sobre B. A razão é a divisão. A sobre B, na ordem que ele deu. A sobre B é de 3 para 4. Se no total atenderam 28 ocorrências, qual é o número de ocorrências atendidas pela viatura B? Você quer ver, ó? Duas linhas, meus amores, duas linhas, quer ver? Olha lá, chamei você aqui para o quadro. Ó, viatura A está para a viatura B, assim como 3 está para 4. Você já faz o seguinte, ó. A cada grupo de 7, ó. 3 e 4. A cada grupo de 7, 3 são atendidas pela A e 4 são atendidas pela B. É o que significa a razão, só isso. Se tivessem já te dito isso, você faria a questão sem teoria, só pelo conceito. A cada grupo de 7, 3 da A e 4 da B. Foram atendidas 28 ocorrências. Então, você não tem um grupo de 7. Quantos grupos de 7 eu tenho aqui? Divide por 7. Eu vou ter 4 grupos. Eu tenho 4 grupos desse, ó. Se fosse um grupo só, 3 do A e 4 do B. Mas são 4 grupos. Então é 3 vezes 4 e 4 vezes 4, porque são 4 grupos. A viatura A vai atender 12 ocorrências e a viatura B, 16 ocorrências. Só isso. Aí ele pergunta: quantas ocorrências serão atendidas pela viatura B? 16. Só isso. O professor meio assim que cai, isso aí caiu na FEPESE, tirado da FEPESE. E viaturas, hein? Ou seja, questão de guarda municipal. Compartilhei aqui e aqui. Tá lá, ó. Resposta cebola, 16. Já vamos ver que a FEPESE também cobra essa resposta entre intervalos. Já, já. Quer ver só? Mais uma. Vamos para mais um. Aqui e aqui. Número 2, também FEPESE, ó. Para a renovação da frota da Guarda Municipal, prefeitura que monta o programa da Guarda Municipal. Uma prefeitura comprou automóveis e motocicletas. Razão, razão. Entre o número de. Cuidado, você tem que pôr na ordem que ele deu, hein? Razão entre o número de motocicletas e o automóveis é de 5 para 2. Se foram comprados 12 automóveis, qual o total de veículos adquiridos? Quer ver só? Tirei do compartilhamento. O professor vai mudar aqui a conta. Não, não vai mudar a conta, não. O conceito continua o mesmo. Veja só. Interromper. Olha só. Do jeito que ele deu, vou ler com você, está aqui na minha digitalizadora. Para a renovação da frota, comprou-se automóveis e motocicletas. A razão entre motocicletas e automóveis tem que pôr, olha o segredo aqui, na ordem que ele deu. Não é de qualquer jeito, é motocicletas e automóveis. A razão é de 5 para 2. Isso quer dizer que de cada 7 comprados, 5 são motocicletas e 2 são automóveis. Agora veja, ele não deu o total de veículos. Ele falou assim, ó, os automóveis valem 12. O automóvel vale 12. Ele deu A. Então, agora eu vou utilizar o sistema de multiplicar cruzado sem montar a equação. Agora ele me deu o número de automóveis, ele não me deu o número de partes. Partes são 7, mas ele não me falou o total de veículos. Automóveis são 12. Motocicletas sobre 12, que são os automóveis, 5 sobre 2. Ó. Se ele me deu o A, eu acho ele.
Automóveis são 12. Multiplica cruzado, ó, 2 vezes M, 2M, 12 vezes 5, 60. Então, motocicleta, 60 por 2, 30 motocicletas. Você tem motocicletas 30, automóveis 12. Se ele perguntar o número de motocicletas, 12. Só que cuidado, que a FEPESE costuma perguntar o total, que é o que ele pergunta ali, ó. Qual é o total de veículos adquiridos? O total, muita gente vai marcar 30, não. 30 são motos, mais 12 automóveis. O total de veículos, 30 mais 12, 42. 30 são motos, 12 são automóveis e 40 é o total. Ele está perguntando o total. Pesca em FEPES que derrubou um monte de gente. Deixa eu te projetar para você ver. Compartilhar com você. Aqui, aqui, aqui e aqui. Tá lá, ó. Foram comprados 12 automóveis. Ele deu o total só de automóveis. Qual é o total de veículos? Total de veículos são os automóveis mais as motos. Total 42, resposta D de dado. Beleza, né? Ok? Já dá para encher o peito e ir para a prova, né? Mas vamos fixar mais. Nós temos tempo. Temos tempo. Quer ver? Vamos para o número 3. Ó. O efetivo de um grupamento da GCM conta com guardas homens e guardas mulheres. Claro, né? Tem GCM homem, GCM mulher. Com certeza. Sabe-se que o número de homens, cuidado agora, ó, o número de homens excede o número de mulheres em 24. Quer dizer que o homem tem o que tem as mulheres mais 24. Essa é a informação que ele está dando. E eu não vou montar sistema. Quer ver? Só vou usar a informação que ele está dando. Ele está me informando aí que o número de homens tem a mais do que as mulheres, 24. Homens e mulheres mais 24. Se a razão entre o número de homens e o número de mulheres é 3 quintos, olha de novo. Ó. Qual é o total de guardas municipais? Você adora perguntar o total. Muita gente vai calcular o número de homens e vai dar resposta. Outros calculam o número de mulheres e dá resposta. Não, ele não perguntou homens nem mulheres, ele perguntou o total. Vamos ver como é que eu monto isso? Olha só. Olha só. Para quem vai montar sistema aí também, perde muito tempo. Olha o que ele diz na ordem que ele deu. Ó. O número de homens, excede o número de mulheres em 24. Bom, isso está escrito. Ó. Homens são mulheres mais 24. Se a razão entre o número de homens e o número de mulheres, a razão é de 5:3. Isso quer dizer que de cada 8 pessoas, 5 são homens e 3 são mulheres. Lógico, né? Tem mais homens. Então, qual é o total de guardas? Olha só. No lugar do homem, ele escreveu, ó, homem é mulher mais 24. Então, olha o que você pode pôr aqui, ó. No lugar do homem, mulher mais 24. Sobre mulheres, igual a 5/3. Olha o que eu fiz, ó. Como ele me deu, que nem no teste anterior, ele me deu o número de automóveis. Eu vou lá e coloco o número de automóveis. Aqui ele me deu o número de homens, ó. É mulher mais 24. No lugar do H, mulher mais 24. E agora eu vou multiplicar cruzado. Veja só. 5M, vou achar o número de mulheres. Ó. 5M é 3 vezes M mais 24. Cruzado. Ó. 3 vezes M dá 3M. E 3 vezes 24 dá 72. Passo o M para cá. 5M menos 3M dá 2M.
igual a 72. Olha o que eu acabei de achar. Ó. Número de mulheres, 72 por 2. Número de mulheres, 36. Quantas mulheres tem? 36. Você vai lá nas alternativas, tem 36, hein? Já vou te mostrar. Só que ele não perguntou o número de mulheres. Está perguntando o número total de guardas. Os homens são mulheres mais 24. Mulher é 36. Mulher é 36. 36 mais 24 são 60 homens. Então você tem 60 homens e tem 36 mulheres. Eu não precisei montar sistema. Usa o sistema de razão-proporção, multiplica cruzado. Ele deu o valor de um deles, coloca. Eu tenho 60 homens e 36 mulheres, eu tenho um total de 96 guardas. Quer ver? Que teste precioso. Ó, revisa, trivisa, quadrivisa. Olha lá, ó. Qual é o número total de guardas municipais? Resposta 96. Repara que tem na alternativa A o 36, que são as mulheres. Tem a alternativa C, 60, que são os homens. Tem para todo gosto. E tem o 96, que é o total. Tem gente que sai dizendo, tem pegadinha. Não, não tem pegadinha. A pergunta é clara, qual é o total? Beleza? Mais um, mais um. Nós temos tempo. Quem tem tempo faz mais. Ó, número 4. Olha só. Divisão proporcional. Gente, é razão proporção igual. Eu não preciso de matéria nova. Não precisa. Quer ver? Uma verba de 12 mil será dividida entre dois departamentos da Guarda Municipal. Dois departamentos vão dividir 12 mil em partes diretamente proporcionais ao número de servidores de cada um. Trânsito tem 14 servidores e patrulhamento tem 16. Qual a quantia que caberá ao patrulhamento, departamento de patrulhamento? Quer ver só? Olha só. Ele diz assim: total que você vai dividir agora. Ele deu total, ó, 12 mil. 12 mil você vai dividir. Entre quem? Entre o departamento de trânsito, vou chamar de T, departamento de trânsito, e o departamento de patrulhamento. Proporcional a 14 e 16. 14 e 16. Isso quer dizer que a cada grupo de 30, cada grupo de 30, 14 são de trânsito e 16 são de patrulhamento. Isso para cada grupo de 30. Vou te mostrar um segredo aqui. Se você não fizesse esse segredo que eu vou te mostrar aqui, seria achar a resposta do mesmo jeito. Só que na matemática existe uma coisa chamada simplificação. Quando a tua razão, ó, tá vendo a razão? 14, 16. Quando der para simplificar pela mesma quantidade, por 2, por 4, por 3, por 5, dá para simplificar, a proporção continua. E os números se tornam menores. E o conceito não muda, quer ver? 14 é par, 16 é par. A cada grupo de 30, 14 desses, 16 desses. Mas como são pares, dá para simplificar por 2. Eu posso escrever assim, ó. Trânsito está para patrulhamento, assim como, simplifica por 2, ó. 7 está para 8. Essa proporção aqui é idêntica à de cima. Só que a de cima tem números maiores. Então eu vou usar mais simples, simplificada, claro, mais simples. A cada grupo de 15, a cada grupo de 15, 7 são do trânsito, 8 são do patrulhamento. Mas eu não tenho 15, eu tenho 12 mil. Divido 12 mil por 15 para saber quantos grupos desse você tem. Se fosse 15 reais, 7 reais para o T, 8 para o P. Mas eu tenho 12 mil. Por 15. Quantos do T e quantos do P? Olha lá, pega 12 mil, divide por 15. Vamos lá. Aqui vai dar
8. 5 vezes 8, 40. Para 40 nada, vão 4. 8 vezes 1 dá 8 e 4, 12. Olha só. Baixa dois zeros, dois zeros. Então, são 800. Ok? Muito bem. 7 com 8. 7 com 8, 15. Trânsito, 14 vezes 800. Patrulhamento, 16 vezes 800. Então, vamos colocar aqui, ó. Vezes 800 vezes 800. Ele pergunta: quanto vai receber o departamento de patrulhamento? Esse aqui, ó. Patrulhamento. Patrulhamento vai receber 16 vezes 800. Vezes 16. 6 vezes 0, 0. 0 vezes 18, 48. 0, 0, 8. 800 vezes 16. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 8, 48. Com 800. 0, 0, 8, 4 e 6. O que eu estou fazendo aqui? 16 vezes 800? Está errado aqui. Presta atenção. Ó. Eu simplifiquei. É 800, sim. Claro que é 800. Mas é aqui embaixo. Ó. Isso que eu... Grupo de 15. Ó. Dividir por 15. 7 vezes 800. 8 vezes 800. Se eu tivesse substituído lá em cima, eu teria que fazer por 30. Elimina essa e põe essa. A cada 15 dividir por 15, deu 800. Esse vezes 6. 7 vezes 800, 5.600. 8 vezes 800, 6.400. Patrulhamento, 6.400. Gente, olha quanta conta. Repare que você pode simplificar. Professor, se eu não simplificasse, aqui daria 30. Mas aí você dividiria por 30 lá e aqui daria 400. Na multiplicação vai dar a mesma quantidade. Simplifica sempre que possível. Professor, por que eu devo simplificar? Devo, porque simplificar deixa mais simples. Por isso, simplificar deixa mais simples. Quer ver? Compartilhei com você. Aqui e aqui. Resposta: patrulhamento 6.400, alternativa cebola. Cebolinha. Maravilha? Mais um, bora lá que dá tempo. Ó. Mais um. Ó. Número 5. Veja só. Pese. Um candidato ao concurso da guarda constatou que, no seu ritmo de estudo, sublinha, razão, entre o número de páginas de legislação e o número de páginas de matemática é de 4 para 3. Se ele estudou 72 páginas de matemática, repare que agora ele deu matemática, já deu, está dado. A matemática ele estudou 72. Então, gente, a resposta é imediata. Imediata, quer ver? Deixa eu chamar você aqui para o quadro. Você não vai precisar nem saber quantos grupos. Ó, chamei você para o quadro. Olha o que ele falou. Já fizemos teste semelhante a esse. Ó. Candidato ao concurso, e se faz o teste vai passar. Razão entre número de páginas estudadas de legislação, vou chamar de L, e o número de páginas estudadas de matemática está na razão de 4 para 3. Ó, eu já sei que é grupo de 12. Mas ele já me deu o número de páginas de matemática. Está dado. Ó. Ele falou assim: ó, matemático, o neguinho estudou 72. Então ele me deu esse, ó. L sobre 72 é igual a 4 sobre 3. Já sai direto a legislação. Ó. Quando ele dá uma,
Você não precisa transformar em grupo. Deu, coloca lá, ó. Cruzado, ó. 3 vezes L, 3L, 4 vezes 72. 3 está multiplicando, passa dividindo. O L é 4 vezes 72 dividido por 3. 72 dividido por 3 dá 24. 72 por 3 dá 24. Vezes 4, 96. São 96 de legislação e 72 de matemática. Cuidado, que às vezes ele pergunta o total, hein? Então seria 96 mais 72. Ele perguntou quantas de legislação. Resposta: 96, simples assim. Nego bom, você é muito bom. Você vai. Esse assunto você já matou. Esse assunto tirou de letra. Compartilhei. Deixa seu like aí. E comenta que você quer mais aulas. Eu volto com outros assuntos, sempre no mesmo sistema. Compartilhei. Tá lá, ó, 96, letra D de dado. Belezinha? Aliás, no sábado anterior ao domingo, que vai ser a sua prova, parece-me que a Implacável vai. Parece-me não. Implacável vai fazer um plantão presencial para Itajaí. Presencial, com a equipe de professores completa. Então, informe que eu também estarei lá. Ok? Com certeza. Na aula presencial do plantão de véspera, na véspera da sua prova, eu e a equipe completa daí para cá estaremos lá presencialmente para te entregar a prova. Eu falei entregar a prova, aí não vai ser só razão e proporção, é a prova inteira. Maravilha? Por isso é importante você deixar o like e fazer seu comentário. Faça seu comentário. Quero mais, quero mais. Belezinha? Resposta, letra D de dado. Vamos lá, número 6. Ó, no estilo das alternativas que a FEPESE tem usado, ó, o conceito não muda. FEPESE. Para uma atividade de formação continuada, uma verba de R$ 15.400 foi dividida entre duas escolas municipais, escolas do município, em partes diretamente proporcionais ao número de professores cadastrados em cada uma. Divisão proporcional. Divisão proporcional, meus amados, é razão e proporção. Eu não preciso de outro conceito. Eu vou usar o mesmo. Quer ver? A escola A possui 32 e a B possui 38. Qual é a quantia recebida por B? Quer ver só? Tem amiguinho seu montando o sistema até hoje. Não preciso. Eu vou dividir um total de 15.400. 15.400 pila. Eu vou dividir isso entre duas escolas. Escola A, escola B. Só que A para B vai ser uma divisão proporcional, razão proporção, ao número de professores. O A tem 32 e o B 38. O cara vai fazer A mais B igual aquilo, vai multiplicar cruzado, isolar o A aqui, substituir lá, achar o B lá, volta para cá para achar. Nossa! Em primeiro lugar, você lembra? Ó, par e par. Dá para simplificar. Simplificar, deixar mais simples, ó. A sobre B, você já fez desse, hein, ó. Por 2, 16. Por 2, 19. Esquece isso, ó. Está simplificado. É a mesma proporção. Isso quer dizer que a cada 19 com 16, a cada 35, a cada R$ 35, 16 são do A e 19 são do B. Mas eu não vou devolver, distribuir, né?
35, eu vou dividir 15.400. Quantos grupos de 35 tem lá? Olha só, não muda o conceito. Divide por 35. Ó. Cada grupo de 35, vamos ver quanto vai receber? Se fosse só 35, 16 para o A, 19 para o B. Eu vou pegar 15.400 e dividir por 35. 154 por 35 dá 4. 4 vezes 5, 20 para 24 dá 4, vão 2. 4 vezes 3, 12. 14. Falta 1. Abaixo zero. 140 por 35 dá 4. 4 vezes 35 dá 140, que dá zero. Abaixo zero dá zero. 440 grupos de 35. Se fosse um só, 16 do A, 19 do B. Mas são 440. Então é vezes 440 e vezes 440. Aí eu vou achar quanto A vai receber e quanto B vai receber. Ele vai perguntar a escola B. Esse aqui, ó, B. B é 19 vezes 440. 440 vezes 19. A gente já vê a resposta ali direto, ó. Não, não dá nada. 9 vezes 0 dá 0. 4 vezes 9 dá 36, vão 3. 4 vezes 9, 36 e 3, 39. Com 440 dá, né? Dá. 0, 6, 3, 8. 8.360. A escola B, ó. 8.360. Essa é a escola B. A escola A é 16 vezes 4.400, que é a diferença. Vou até pagar a continha, tá? 8.360. É o que vai receber a escola B. Estilo das alternativas FEPES, quer ver? A escola B vai receber 8.360. Veja, divisão proporcional. Simplifica por 2. Grupo de 35. Quantos grupos de 35 tem lá? 440. Em cima, 440, 440. A escola B que ele pede, 19 vezes 440. 8.360. Quer ver a alternativa? Compartilhei. Aqui e aqui. Olha lá. Maior que 8.000 é assim que ela dá a resposta. É assim a característica, né, das respostas da FEPES. 8.360. Maior que 8.000, menor que 8.500. Resposta: cebola. Maravilha? Isso é FEPES pura. E olha só a rapidez. Divisão proporcional. Mais um. Vamos lá. Mais um. Ó, número 7. Também estilo FEPES. Olha as alternativas. Ele dá intervalo. A razão entre as idades de duas irmãs é de 3 para 7. A soma é 50. Qual é a idade da mais velha? Já virou carne de vaca, né? Vamos ver. Interromper compartilhamento. Aqui. Olha só. Olha só. A razão entre as idades de duas irmãs é de 3 para 7. Vamos colocar uma A e outra B. Ó. A razão é de 3 para 7. Quem é a mais velha? A mais velha é B. Ó. A cada grupo, como é que eu sei? A cada grupo de 10, ó. A cada grupo de 10, 7 do B e 3 do A. A cada 10 anos, 7 anos para o B, 3 anos para o A. As duas juntas têm 50 anos. Se tivesse só 10, as duas juntas, 3 do A e 7 do B, 10. Mas são 50. Divide por 10. Ó. Isso quer dizer que são 5 grupos de 10. 5 partes de 10. Ó. 5 grupos de 10. Então, vezes 5 e vezes 5. Em cima, A, 3 e 5, que é a mais nova, 15 anos. E embaixo, 7 vezes 5, 35, que é a mais velha. Total 50. Vou fazer mentalmente, se você entendeu o conceito.
Escreve só para não correr o risco de errar. Cara, duas linhas. Até pese. Ele perguntou a mais velha tem 35. Quer ver a alternativa? Aqui e aqui. Mais velha tem 35. 35 maior do que 30. A idade da mais velha. Não erramos nada, não, né? 35. Elefante maior do que 34. Ok? Tranquilinho? Não erramos nada. São 5 e 7. Total 50. Divide por 10 são 5, 15 e 35. A mais velha tem maior do que 34. Beleza? Acho que dá mais um. Sei que eu acho que dá mais um. Vamos ver? Número 8. Acho que eu tenho aqui, ó. FEPESE. Tem. Olha lá. A razão entre dois números é 5, 7. Dois números, um A e um B, um X e um Y. O maior é 35, então qual é o menor? Aqui só tem um detalhe, ó. Você tem que saber onde você coloca o maior. Quer ver? Chamei você para o quadro. Aqui. Interrompi compartilhamento. Isso. Vamos lá. FEPESE. Razão, proporção. A razão entre dois números. Quais números? Quais que é um, A e B, X e Y, do jeito que você quiser. Vamos colocar X e Y para mudar um pouquinho as letras. Ó. X sobre Y, A sobre B. A razão entre dois números é 5 sobre 7. Cada grupo de 12, ó, a cada grupo de 12, 7 do Y e 5 são do X. Olha, eu não sei quanto que é o Y, mas o maior é o Y. Porque a cada 12, 7 do Y, 5 do X. Só não pode entender errado, né? Porque ele falou assim, ó, o maior deles é 35. Quem é o maior? Maior é esse aqui, ó. Maior é o Y, que está para 7. O X está para 5. O Y está para 7. Só isso derruba a gente na prova. Saber quem é o maior. O maior é o Y. E ele deu o Y. Na verdade, ele só está perguntando aqui na prova se você sabe quem é o maior. O maior é 35. O maior é o Y. Então fica X sobre 35. Ele deu o maior, ele deu esse, ó. 5 sobre 7. Passa o 35 para lá. O X é igual a 5 vezes 35 sobre 7. 5 vezes 35 sobre 7. 35 por 7 dá 5. Então é 5 vezes 5. O X vale 25. Esse aqui, 25. Esse aqui, 35. Pergunta. Qual é o menor? Resposta 25. Letra C, ó. Maior que 23 e menor do que 26. Deixa eu compartilhar para você ver. É, aqui, aqui, aqui e aqui. Tá lá, ó. Maior que 23 e menor que 26. Resposta é 25. Ainda tenho 2 minutinhos. Nem que eu passe uns 2 minutos. Eu vou fazer mais um. Número 9. Olha só. FEPESE. Cuidado que, assim como os anteriores, alguns anteriores, ele está pedindo total. Muita gente, às vezes, calcula o número de litros de água, ou às vezes o número de litros de suco, e dá resposta individual. Ele não quer separado, ele quer o total. Olha, cuidado com isso. A FEPESE gosta muito disso. Terceira vez que ela pergunta total. Então, respirem. Cuidado com a pergunta. Para uma solenidade de formatura de novos guardas civis municipais, a GCM, preparou-se um refresco misturando suco concentrado e água. O guarda municipal tem que ser refresco mesmo, tá? Suco e água, não pode ser uísque, nem vodka, tá? Não pode.
refresco. Bora. Na proporção de 2:7. Foram utilizados 14 litros de suco concentrado. Ele deu o suco e pergunta: qual é o total de refresco? Quer ver onde a turma erra isso? Erra por distração aqui, quer ver? Bom, primeiro erra quem não sabe o conceito de razão. Porque se sabe, vai montar simples assim, ó. Numa solenidade, você tem um refresco misturando suco concentrado, ó, S, suco concentrado e água. Suco e água. Os caras colocam X e Y, depois ele acha o X e Y, não sabe quem é quem. Em vez de X e Y, põe a letra que representa a grandeza. Suco e água. S, suco, A, água. Na razão de 2:7. Cada 9 litros, ó, cada 9, 2 são de suco concentrado, 7 são de água. O suco é concentrado. Foram utilizados 14 litros de suco concentrado. Gente, ó, ele deu esse aqui, ó. Ele deu esse, ó, 14. Esse que ele deu. Então você já acha o outro. No lugar do suco, 14. Não precisa montar sistema. Sobre A é igual a 2 sobre 7. Você já acha a quantidade de água. Cruzado. 2 vezes A, 2A, igual a 14 vezes 7. Passo 2 dividindo. O A é igual a 14 vezes 7 sobre 2. 14 por 2 dá 7, vezes 7. Eu preciso de 49 litros de água. Então, se ele perguntar água, são 49. E cuidado que é logo a alternativa A do seu teste. Eu vou te mostrar. 49. Só que ele não perguntou quantos litros de água. Ele perguntou quantos litros de refresco total. Água mais 14. Ó. Porque o teu refresco é a soma dos dois. Portanto, para o refresco, você precisa do 49 mais o 14, ou seja, 63. Quero ver, não marca 49, marca errado. Sai da prova, pergunta para o amigo. Quando deu aquele? O amigo diz 49. Já acertamos. Depois não sabe por quê. Não faz, ele quer entrar com recurso. Não, você vai prestar atenção, né? Tenho certeza que você vai prestar atenção. Deixa eu compartilhar com você aqui. 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 Tá lá. Ó. Repare que o 49 litros, que é o de água que nós achamos aqui, é logo a alternativa A. A resposta correta é 63, que ele não quer água, ele quer o total. Total. Maravilha? Muito bem, senhores. Interrompi aqui. Ok. Dá a sua revisada geral, revisa. Um assunto já foi, ó. Razão, proporção, divisão proporcional. A PES adora cobrar isso. Ok? Aproveita, toma sua água, volta, revisa, trivisa, quadrivisa. Deixa seu like e comenta que você quer mais assuntos. Se tiver bastante pedido, quem sabe implacável, peça para que eu grave mais algum assunto. Agora de raciocínio lógico puro. Relembrando que na véspera presencial, eu vou estar aí junto com a turma para te entregar a prova inteira. Beijo no coração, professor Alberto Cobra. Tchau.